Vai, Corinthians! Foi a melhor apresentação do Corinthians, vocês acham aí? Superou talvez, aquela... Talvez. O Corinthians ele fez um jogo de risco no primeiro tempo quando ele foi atacar a marcação do Fluminense. E o time do Fluminense se acuou. O Diniz ficou maluco com esses bicões. Isso é para quem acha que não deve sair jogando. Fábio deu um bicão. O que aconteceu? O gol do Fluminense. E faltou o gol do Corinthians. E faltou uma peça crucial para o time do Fluminense, o André. E ao mesmo tempo entra o Renato Augusto. Quer dizer, fica uma coisa assim. O Fluminense perde um dos seus principais jogadores e o Corinthians ganha o seu jogador diferente. E era o jogador que ia encostar no Renato. Assim, dá para discutir. 3-0 foi exageradíssimo, não foi jogo para isso, mas a vitória do Corinthians não. O Corinthians mereceu ganhar o jogo, não mereceu ganhar, a classificação foi justa para o Corinthians. Agora, o placar ele é enganoso, né? Pô, nossa, que teve o gol do Felipe Melo, né? O gol do Felipe Melo para a cereja do bolo. Podia ser melhor, né? Não podia. Se tivesse só o gol do Felipe Melo, já estava gostoso, né? E aí, Salazar? Eu tô com o Flávio, eu gostei da atuação do Corinthians, estava lá na Neoquímica Arena acompanhando o jogo e já me chamou a atenção no intervalo, estava até aqui comentando com o Flávio. O Corinthians termina o primeiro tempo com mais finalização, com mais desarmes e mais posse de bola. Raríssimo isso acontecer contra um Fluminense desde que o Fernando Diniz assumiu o comando. Isso mostra como a estratégia que o Duqueiroz explicou ali funcionou bem. O Corinthians aproximou a marcação em cima dos homens perto da bola. Marcação sob pressão. Exatamente. E o Fluminense não vira esse jogo, ele tenta sair triangulando com passes curtos. O Corinthians deixou o Fluminense em situação desconfortável, o que acabou forçando os tais bicões, como aquele do Fábio que originou o primeiro gol. Então, acho que assim, é inquestionável que a estratégia do Vitor Pereira para superar esse futebol tão diferente, tão peculiar do Fernando Diniz, foi um sucesso. Foi um sucesso, o Corinthians conseguiu e conseguiu muito porque teve gás para isso. Foram 2 semanas sem jogos dentro da semana, né? O Corinthians teve 2 semanas em que ele descansou um jogo, descansou outra semana inteira, chegou com o Fluminense inteiro, com os jogadores lesionados recuperados, pronto, e aí com o apoio de 45 mil torcedores. Eu gostei bastante da atuação do Corinthians, uma das melhores do ano. Para mim, como eu disse ali na matéria, convenceu e passou o melhor time. Agora se liga na nossa enquete em cima do jogão de ontem. Quem foi o maior responsável pela classificação do Corinthians para a final? Foi o Renato Augusto? Foi o Fábio Santos? Foi o Vitor Pereira, o VP? Ou foi um outro? O que é isso? Outro fantasma? O que é esse outro aí? Qualquer outro. Que a outro? ausência do André. O outro a gente nunca sabe quem é. O outro. Ninguém vai votar no outro. Ninguém sabe quem é. O outro sempre é desconhecido, né? E aí, Flávio Prado, pra você, quem foi? Com toda a tranquilidade do mundo, o Renato Augusto. Se o Renato Augusto não joga, acho que nada disso funcionava. Pra mim, Renato Augusto foi toda a diferença do jogo. E aí, Salazar? Eu vou votar no Vitor Pereira. O Renato Augusto, de fato, faz uma diferença gigantesca quando está dentro de campo. Jogou muita bola ontem e tudo mais. Mas eu entendo o seguinte, mesmo com o Renato Augusto em campo, por exemplo, o Renato estava no Maracanã, né? O Corinthians teve muita dificuldade, o Renato jogou bem, marcou gol lá também, mas o Corinthians teve dificuldade. Para mim, o que pesou ontem foi a estratégia. Maneira como o Vitor Pereira armou o Corinthians e a maneira como o time conseguiu tornar isso eficiente. Então, para mim, eu vou votar no Vitor Pereira. Bom, a gente segue aqui com o Corinthians no Gazeta Esportivo. O Thiago Salazar está aqui do meu lado, perguntou para o VP sobre o futuro dele, né, no Timão. O Alexandre Silvestre está no Parque São Jorge e separou a resposta do treinador. Boa noite, Silver! Boa noite, Michele. Separei também a pergunta do nosso colega Thiago Salazar, o espadachim das notícias aqui da ZL. Eu que estou com essa incumbência nos últimos dias, ontem Neoquímica Arena, hoje Parque São Jorge, Timão na final da Copa do Brasil. Nem teve sofrimento, eu previa sofrimento e desclassificação, mas não. O Corinthians tomou só um sustinho e meteu 3-0. 7ª final do Corinthians em Copas do Brasil. O Corinthians é tricampeão, venceu 3 vezes, perdeu as outras 3 e agora vai encarar o Flamengo nos dias 12 e 19 de outubro. Mês que vem a CBF ainda vai sortear os mandos de campo. Quem joga primeiro em casa, quem define a Copa do Brasil em casa e assim por diante.
A questão do Vitor Pereira preocupa muito a diretoria do Corinthians, porque é preciso já começar a pensar no planejamento da próxima temporada, e o VP tem questões particulares para administrar antes de permanecer no Corinthians. É desejo dele, mas é uma questão também familiar. A diretoria quer que ele fique, e o Salazar ontem, com categoria, conseguiu extrair a seguinte resposta do Vitor Pereira através desta pergunta. Vitor, você vai falar muito do jogo ainda, eu vou fazer uma pausa para te perguntar sobre a negociação da tua renovação. Porque é o seguinte, você já falou muitas vezes que quer esperar até o fim da temporada, mas é quase unânime de que para o clube seria um baita prejuízo esperar até o fim da temporada para começar a planejar 2023, acho que você vai concordar com isso. Então, tudo bem? Então, diante disso, pensando no prejuízo que isso pode causar ao clube, você não pensa em antecipar um pouquinho essa sua resposta? Você trabalha com algum prazo um pouquinho mais curto por causa desse planejamento para 2023? Pelo respeito que tenho à torcida, pelo respeito que tenho ao clube, tenho que o fazer. Tenho de facto de antecipar, tenho que definir a minha vida e com certeza isso vai acontecer. Uma conversa que tenho que ter uma conversa com o Presidente, tenho que ter uma conversa com a família, tenho que perceber também como é que... Porque isto é assim, hoje se perdemos... Atenção, futebol não é... Hoje se perdemos, disparavam aí críticas, portanto... O futebol é assim, estou a tentar encontrar o timing certo, mas vou antecipar, porque por respeito ao clube tenho que antecipar isso. Está bem? Obrigado. É uma questão pessoal, minha gente. Tenho certeza que o Salazar tem mais detalhes a respeito dessa provável renovação ou não do Vitor Pereira, da resposta dele um pouco mais rápida para a diretoria poder tomar os próximos passos ou seguir com esse planejamento. E eu volto daqui a pouco dentro do Gazeta Esportiva, Michele, com mais um personagem, um depoimento comovente do Edu Queiroz, porque assim como é o slogan do nosso site gazetesportiva.com, o futebol vai muito além dos 90 minutos. É pano de fundo para histórias espetaculares. Até já. Silver, brigadão. Fala, Salazar, tem mais informações aí? A informação, Michele, é bem parecida com aquela de quarta-feira que eu trouxe aqui no Gazeta Esportiva, né? Quando nós comentamos aqui de que o Vitor Pereira, a informação que eu tenho é que o Vitor Pereira está decidido. A vontade do Vitor Pereira, a intenção, o que ele quer é ficar no Corinthians. Todos aqueles motivos que eu listei, ele está numa sintonia muito grande com o presidente Duílio Monteiro Alves. Ele tem a confiança do Duílio Monteiro Alves, o Duílio quer que ele fique e o Vitor Pereira quer. Ele gostou, essa situação do Corinthians, clube de massa, até das críticas que ele fala, mas essa situação mexe com ele. Ele gosta, se habituou ao futebol brasileiro e ele quer ficar. Mas ele tem um problema com a família, e aí a informação que eu tenho é, ele vai sentar com a família, se a família aceitar que ele fique mais um ano longe de casa, ele vai assinar a renovação com o Corinthians. Agora, se a família bater o pé e pedir para ele voltar, muito provavelmente ele não vai se opor. No final é a dona Pereira que decide. A única parte boa nisso tudo é que, como a gente viu ontem, não precisaremos mais esperar até o final da temporada. Ainda bem, eu acho que você influenciou ele, hein, Sandro? Seria o fim da picada, né? Você tem que planejar. Eu fico feliz que haja uma preocupação de planejamento, porque aqui no Brasil é tudo feito de qualquer jeito, né? Você vai, troca o cara é técnico do time hoje, amanhã já está contra aquele time e tal. Tem que planejar com ou sem Vitor Pereira. E o Corinthians precisa, sim, ter esse prazo menor para cuidar da vida dele. Não quer dizer que ele precise ir embora, não é isso. Fica até o final do ano, mas já tem um novo treinador, as contratações são feitas em cima do novo treinador, se for o caso, e tem que ter tempo para correr atrás de um outro treinador, né? O Corinthians, se o Vitor Pereira não ficar, a intenção do Corinthians é trazer de novo um treinador estrangeiro, né? Muito provavelmente seria um treinador estrangeiro, essa informação que vem de dentro do Corinthians. O Tite não? O Tite seria um sonho, Michele. O Tite é um nome inquestionável lá dentro. Eu diria que mas impossível, o Tite não quer. Essa é uma questão. O Tite não trabalha no Brasil ano que vem. Isso ele já disse para mim, pessoalmente, mais de uma vez. Não trabalha. A informação que eu tive sobre isso é de que o Tite pretende não trabalhar no ano que vem. Ele talvez aceite uma proposta do exterior, algum clube grandão, para que você tenha uma ideia. Ele já liberou todos os membros da sua comissão técnica para procurar trabalho.
Todos. Falou, gente, acabou a Copa, eu tô A intenção fora, é uma- então vocês podem cuidar de suas vidas e tal. A intenção dele é não trabalhar, apenas aparece, sei lá, uma proposta, sei lá, tô falando uma coisa maluca, do Real Madrid, ele topa. Claro. Parece uma proposta... Volta todo mundo, volta. Volta, Com relação ao Clube do Brasil, eu vou ficar muito... Pode acontecer, mas eu ficaria muito surpreso. Que eu não Flávio, quero e a nem informação dentro do Corinthians é essa. Quando eu conversei com pessoas do clube, a informação, as pessoas, os dirigentes do Corinthians têm essa mesma informação, de que o Tite, assim, eu acho muito difícil que o Tite não será consultado. Ah, o Vitor Pereira não vai ficar. Certamente o Duílio Monteiro Alves vai lá dar uma ligada. vai que, né? Certeza? Certeza? Não mesmo? O não então, já tá bom. tem, Ele vai Exatamente. pra caverna, aí quando acaba mas o Tite, toda vez que ele termina um contrato, ele vai pra uma caverninha lá. É. Até a mulher dele tem dificuldade. Precisa. Agora Não, tá certo. na hora da gente checar como é que foi o nosso palpitômetro do jogo de ontem. Eu apostei que o Corinthians ia ganhar, mas não sei, né? Então, mas olha, ninguém apostou no Fluminense, hein? Não, ninguém apostou. Mas ó, quem chegou ali perto foi um 3-1 do Garrafa. Garrafa. Olha, o Garrafa falou 3-1. Eu e o Salazar e o Chico Lang falamos... Ah, não. Agora que eu não enxergo. Agora ela vai soprando, Fini. 4-2, Chico... Ah, não, tava Chico errado. 4-2, Ah, não, Miller Chico 2-0. 2-0 Miller, Michele 2-1, Salazar 2-1, o Garrafa 3-1 quase e o Silver 2-2. Silvestre foi o que errou mais feio, hein, Silva? É, mas tudo bem, ó lá, o Garrafa, né, raspou, mas não é agora. E o Miller foi por um gol O Miller também, Mas, por um golzinho ali. Se não fosse o Felipe Melo, o Miller ia cravar. É verdade. Volta agora do Parque São Jorge para falar sobre o Duqueiroz. Vai daí, Silver! O Duqueiroz, Michele, jogador de meio campo do Corinthians, jogando mal ou jogando bem, é um dos caras mais esforçados, mais dedicados, mais raçudos. Esse se mata em campo mesmo. Vai pra bola, pra dividida, como se fosse para um prato de comida. Talvez pela origem humilde, pelas dificuldades que enfrentou na vida. E o futebol tem essa essência, tem esse poder, né, Michele, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes, de transformar as pessoas, de uma espécie de instrumento de inclusão social, de ascensão social, ainda mais num país como o nosso, né? Que dá poucas oportunidades para boa parte da população. E o Duqueiroz é um grande vencedor na vida. Olha só a revelação que ele fez ontem, após a classificação do Corinthians para a final da Copa do Brasil. O Duqueiroz é um de inúmeros exemplos no mundo da bola, de jogadores que comeram o pão que o diabo amassou e que venceram, deram a volta por cima. Ele chegou inclusive a jogar bola no presídio, quando tinha 7 anos, porque ia visitar o pai que era preso. A revelação do Duqueiroz para vocês agora no Gazeta Esportiva. Eu creio que no profissional assim aconteceu tudo muito rápido para mim, demorou para mim chegar. Creio que Deus estava preparando o caminho, porque foi difícil, foi um caminho doloroso. É até interessante a falar, mas com 5 anos, 7 anos de idade eu estava em uma cadeia, jogando bola dentro de uma cadeia, e hoje vou poder disputar uma final da Copa do Brasil. Coisas que aconteceram na nossa vida, né? Quando eu era pequeno, felizmente tive que frequentar uma cadeia quando pequeno e acho que me amadureceu muito. Eu cresci muito como ser humano, desde pequeno já ter responsabilidade de homem, e eu acho que isso me influenciou muito para estar e para ser o que eu sou hoje, né? Muitas vezes tem crítica, muitas vezes tem, mas só eu sei da minha identidade, só eu sei do caminho que eu trilhei, das coisas que eu passei para estar aqui hoje. Eu não estou aqui por acaso. Que experiência dura e dramática do Duqueiroz, como de tantos outros jogadores de futebol, principalmente aqui do Brasil, né? E o futebol servindo também como inclusão social, como ascensão social e dando oportunidade a algumas pessoas que têm poucas oportunidades na vida. Não é isso, Michele? Beijo, boa noite, até domingo. Aliás, domingo estarei de volta nos braços da torcida do Palmeiras. O pé quente aqui tá voltando, pessoal. Até já. Boa, Silver. E muito bom ver esse lado, né, do Duqueiroz, ele passar isso, porque às vezes muitas pessoas estão vivendo essa situação e podem se espelhar nele, né, para vislumbrar. Molecada. A molecada, ver, poxa, eu também tô indo visitar,
né, alguém na cadeia, meu pai na cadeia, tô ali vivendo aquela realidade. Ó, o Duqueiroz hoje está jogando num grande clube, né? Eu posso dizer o seguinte, olha, pelo menos 70% dos jogadores de futebol, do mundo do futebol, jornalistas inclusive, vieram de uma origem extremamente humilde. São vencedores porque tiveram oportunidade que outros não tiveram, foram mais persistentes. Empresários, conheço empresários com esse tipo de história de vida e que superaram e que conseguiram fazer com que a coisa virasse. A gente contava muito dessa história, não é que essa coisa de blindar jogador e tal, a gente acaba tendo a impressão que o mundo deles é diferente. Mas eles vêm dessa origem aí mesmo. Isso às vezes faz diferença. Ele acabou falando que aprendeu muito para não se assustar na hora de vestir uma camisa do porte do Corinthians. Mas essas histórias são boas de serem reveladas assim. Acaba sendo espelho para aquela pessoa que talvez ache que a vida dela é impossível de mudar. Ela pode mudar sim. No Brasil é mais difícil, mas ela pode mudar. Claro que ele ficou um pouco desconfortável de falar sobre isso, mas eu tenho certeza que para outras pessoas é importante, né, Saulo? Eu achei bacana, Michele, e acho legal. O Duqueiroz, ele falou de maneira espontânea, ninguém questionou. Eu estava ali na zona mista com o microfone, ninguém questionou, ninguém perguntou. Fomos todos pegos de surpresa. Ele quis falar. E não é a primeira vez que o Duqueiroz fala do passado dele, fala da dificuldade, cita os lugares por onde ele cresceu e tudo mais. Eu estou com o Flávio nessa. Tem que falar, tem que se espelhar, tem que ter orgulho próprio. E ele, que jogou mal ontem, para mim, é um vitorioso na vida já. É isso mesmo.